Leitura do livro Fragmentos de Pensamento e de Paixão, de Pietro Baldi. Capítulo Evolução Espiritual, 1932. Premissa: tratarei nesta monografia da evolução espiritual. Falo-ei em forma de trilogia com o objetivo de dar equilíbrio e proporção à estrutura conceptual e nexo lógico ao desenvolvimento do tema, tratando, primeiro, concepção, segundo, os meios, terceiro, a realização da evolução espiritual. A necessidade de tratar numa única monografia um argumento tão vasto que não poderia esgotar-se em muitos volumes impôs-me uma síntese que concluirá sem poder se deter nas intermináveis particularidades de uma análise, sem poder completar-se com o desenvolvimento de questões colaterais, ao que tive de renunciar inexoravelmente. Não obstante, este contínuo esforço de condensação de pensamento, a vastidão do tema nos fará percorrer os campos mais diversos dos conhecimentos humanos, desde as concepções da ciência moderna à história comparada das religiões, desde o conteúdo espiritual destas e desde o pensamento dos grandes campeões da humanidade até o estudo psicológico da introspecção que nos levará às misteriosas profundidades do espírito. De maneira que, mesmo quando se queira considerar este escrito somente sob o ponto de vista cultural, não duvido que possa interessar às mentalidades maduras, convidando-as ao exame de argumentos ultramodernos, interessantes e importantes, porquanto constituem o campo inexplorado ao redor do qual trabalham a filosofia, as religiões, a ciência e as artes, o campo dos futuros descobrimentos e das criações intelectuais e morais. Este escrito, porém, não é tão somente um ato de estudo e investigação, não é somente um trabalho mental, senão também um trabalho de sentimento e de paixão. Nele reside sua maior importância. Não se trata da mentira literária de costume com que frequentemente um escritor prefere mascarar mais do que revelar seu próprio espírito. É coisa bem rara, especialmente hoje, um ato de grande sinceridade. Os conceitos que explorei, buscados ansiosamente durante 20 anos de estudo, pois que a vida não deve interessar somente a solução dos problemas econômicos, senão também o intelectual e moral, foram captados e não extraídos dos trabalhos de outrem, no ambiente, nas correntes espirituais da humanidade passada e presente. Achei-os e reconheci-os, qual uma estranha recordação, nos arcanos insondáveis de meu espírito. São para mim a revelação de uma recôndita personalidade própria. Diria quase que um oculto eu interior que vive e obra além dos limites da vida e da morte. Estes conceitos que se me manifestaram gradualmente como uma interna revelação que, a cada choque da vida, a cada recôndita dor da experiência, se tornou mais clara. Assim, foi aumentando, completando-se no organismo ideológico, solidificando-se sob o fogo das provas. Depois do largo aprendizado na escola da experiência, em contato com a realidade, invadiram minha psique racional e humana, e agora, depois da total assimilação, dominam-na, conferindo-lhe, ante os mais graves e intricados problemas do pensamento humano, a segurança que somente pode outorgar a visão direta. Não mais, pois, vãs ideologias, porém sim a sabedoria expressa pela luta e pela dor, a experiência provada e concluída com objetividade, mesmo quando pessoal, controlada e direta. Não mais uma abstração, senão, o que é mais interessante, um caso vivido. O leitor se encontrará, portanto, diante da realidade de um drama e cintiloar se lograr ler profundamente, ultrapassando o sentido superficial, lógico e racional que precisei escolher para a demonstração e o desenvolvimento da tese. Um drama, sobretudo, verdadeiro. Um drama que, sem dúvida, existiu também em muitos espíritos, perdurando ainda em muitos outros, e se bem que encoberto pelo silêncio. Um drama que talvez seja o maior que a humanidade conheça,
porém que poucos o vivem intensamente e percebem com clareza. Um drama que deverá ser desenvolvido pela nova filosofia, pelas novas religiões, pela nova ciência, pela nova arte do futuro e que poderá ser expresso por uma série de argumentações racionais, com a magnificência do simbolismo e do rito, ou com a concatenação de fórmulas matemáticas em expressões pictórica ou poética das sensações do subconsciente. Aí onde está o futuro da alma e da arte. Ou com a orquestração sinfônica, tal como foi concebida por Wagner. Wagner vinculou essas concepções ao pensamento coletivo, demonstrando-me a universalidade das mesmas. Concedeu-lhes uma importância que excede a minha contribuição pessoal. Publico-as induzido por um misterioso, indefinível mandato interior, sob a atração das correntes psíquicas coletivas em via de rápida condensação ou sob a sensação da madureza dos tempos que invocam e reclamam intérpretes. Só o percebe a alma que se preparou no silêncio e na solidão, sozinha no mundo espiritualmente ausente e alucinado por outras miragens. Grandes tempestades íntimas, filhas do mistério, junto ao umbral do infinito, desenrolaram-se silenciosamente sob a forma exterior da indiferença, em meio de um mundo superficial e absolutamente incapaz de admiti-las e compreendê-las e que, sem embargo, representam um esforço enorme. Uma luta agônica na qual o homem se encontra sozinho frente a frente aos maiores mistérios. Tudo isto se reduz o indivíduo a uma vida aparentemente insignificante, pois o afasta de toda a afirmação exterior, se absorve suas melhores energias, privando-o das vitórias que os outros podem alcançar. Termina, contudo, por acumular nele tanto caudal de força moral que um dia lhe cairá uma vida nova, iluminada numa explosão de luz como uma ressurreição. Assim, esta monografia poderá interessar também como estudo de um caso psicológico e de um determinado tipo de personalidade humana.